Mauro, tive Covid-19 e ainda estou com diarreia, o que fazer? Oi, Mauro, tem que saber realmente se essa diarreia ela foi provocada pelo Covid-19. Isso é importante. Tem que saber qual é o quadro de evolução também da diarreia. Porque, tive Covid-19, mas estou uns 3, 4 dias com diarreia. Isso é normal. O sistema imunológico seu e também o seu organismo, ele vai se adaptando e ele vai criando novamente um microbioma normal para o seu intestino. Mas se a diarreia realmente permanecer mais do que 15 dias, 20 dias, 30 dias, a gente tem que realmente começar a investigar e saber o que esteja acontecendo, né? Como eu falo para os pacientes é o seguinte, a gente quando pega uma infecção dessa, a gente acaba utilizando muitos remédios, né? O protocolo hoje que está sendo utilizado é você utilizar vários tipos de remédios que mexem com o microbioma, com a flora intestinal do seu intestino. Flora intestinal, um pleonasmo, né? Flora intestinal do seu intestino, um pleonasmo. Mas que mexe com o microbioma intestinal e que faz realmente com que você tenha uma permeabilidade intestinal alterada, seu intestino fique inflamado, absorva menos nutrientes, menos sais minerais, menos água e faça com que isso seja, então, se manifestado na forma de diarreia, entendeu? Pode ser que seja somente uma questão de desbiose, ou seja, uma desregulação das bactérias boas para as ruins, né? Você tem poucas bactérias boas e muitas bactérias ruins. Pode ser somente desbiose e o uso de um repositor de flora vem a resolver essa situação. Mas depois de uma consulta médica, e se o médico prescrever um repositor de flora e não melhorar essa situação, continuar, a gente tem que pensar em outras possibilidades, né? Então aqui eu não quero, de nenhuma maneira, fechar diagnóstico para o seu problema. Pelo amor de Deus, não entenda isso. Tudo que eu falo aqui é para aprendizado geral, para conhecimentos gerais, tá? Então, assim, um exemplo. Paciente que toma medicamentos de largo espectro. Tem muita gente que pega o Covid-19 e que toma amoxicilina com clavulanato, que é um excelente antibiótico, faz uma associação com a azitromicina, ainda toma a ivermectina. Estou dizendo que é o certo, estou falando que isso que está sendo feito, né, em alguns casos. Não estou recomendando isso para ninguém, tá? Isso aí tem que ser prescrito pelo médico assistente. Faz a ivermectina, faz a nitazoxanida e ainda associa uma hidroxicloroquina. Você faz um monte de troço ao mesmo jeito. Isso vai mexer com a flora intestinal, que pode causar essa desbiose, mas pode levar também ao aparecimento de determinados germes indesejáveis que começam a colonizar o intestino e causar uma infecção intestinal, entendeu? Porque você acaba selecionando os germes ruins e fazendo com que eles venham a se multiplicar. Porque o microbioma intestinal nosso, ele funciona da seguinte forma. Ele é justamente uma interação de coexistência entre bactérias boas e ruins, onde as bactérias boas preponderam sobre as ruins e controlam aquelas ruins, e aquelas ruins existem, só que elas ficam quietinhas lá no canto delas, sem causar nada assim mais grave. Quando a gente faz um antibiótico, ou seja, algo que seja contra a vida, antibiótico, né? Bios é vida e anti contra. Então, um antibiótico, você mata um monte de bactérias. E nessa mortandade de bactérias, você tem a mortandade de bactérias boas e bactérias ruins, só que algumas bactérias ruins conseguem sobreviver, preponderar sobre as boas, se multiplicar e causar uma infecção intestinal. Um dos exemplos clássicos é a colite pseudomembranosa pós uso de medicamentos antibióticos de largo espectro. De vez em quando a gente pega isso em pacientes internados que fazem antibiótico de largo espectro. A chamada colite pseudomembranosa, causada pelo Clostridium difficilis. Entende? É uma colite, que é uma inflamação do cólon, colite item, inflamação, colite, cólon mais ite, colite, inflamação do cólon, do intestino, que causam estruturas que se parecem membranas, daí pseudomembranas, né, falsas membranas. E isso faz com que o paciente ele vá eliminando membranas na fezes e com um quadro de diarreia. O tratamento para isso aí é um outro antibiótico, mas a reposição de flora intensa. A gente faz uma boa reposição de flora, a flora boa, para que você comece a recolonizar novamente seu intestino. E tem alguns nutrólogos também que usam alguns aminoácidos, como o caso da glutamina, que ajuda também na manutenção intestinal. Mas nada disso deve ser feito sem indicação do seu médico, tá bom? Isso é só um compartilhamento de informações para melhorar o seu conhecimento. Mas pode ser também que não seja nada relacionado e foi somente uma coincidência. Ou seja, você mexeu um pouco com a sua flora, você já tinha um quadro clínico já prévio,
um quadro clínico já que você já apresentava, e isso foi só um gatilho para uma coisa já que estava para acontecer. Pode ser também que seja isso. Por isso que é importante nós fazermos os diagnósticos diferenciais, ou seja, colocar ali, olha, pode ser A, B, C, D, E, F, G, ou seja, juntar tudo aquilo e afunilando aqueles diagnósticos até nós encontrarmos, então, a solução para o problema. Tá bom, Mauro? Um abraço, obrigado pela sua pergunta.